Boa tarde, estamos aqui, estou esperando vocês entrarem. Enquanto vocês vão chegando, vou falando um pouco para quem está aqui de paraquedas e não sabe muito bem o que está acontecendo. Eu coloquei a chamada da live quando eu fugi com o circo, que na verdade foi quando eu me encontrei. E para falar um pouco da nossa oficina, que começa hoje, nossa oficina do Circo na Facilitação de Grupos, eu tenho que seguir um protocolo de apresentar, falar do que é, enquanto as pessoas vão chegando. Eu posso mostrar um pouquinho do meu cenário. O medo de mexer nesse telefone e tirar a posição dele. Gente, meu cirquinho. Alguns aparelhos meus de circo, de antipodismo, malabares, monociclo. Mas então vamos lá. Me arrumei toda porque é estreia, né? E a gente que é artista, a gente sabe que dia de estreia a gente faz o melhor que a gente pode, que já veio fazendo ao longo dos tempos. Então vamos lá. Eu sou a Natália Bittar. Ao longo todo dessa oficina vocês vão estar ouvindo falar muito de mim, o que eu fiz, para onde eu andei, então não vou me apresentar muito aqui não, vou deixar quem não me conhece ir me conhecendo pelo caminho. Quem já me conhece provavelmente vai escutar algumas histórias que nunca fez ideia. É um lugar, inclusive, que é muito sensível para mim, assim. E a nossa oficina, ela é parte do programa Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Nossa oficina é gratuita, ela tem essa live de abertura hoje, vão ter mais 2 videoaulas e tem o nosso grupo de estudos, onde eu vou alimentando com práticas e textos e por aí vai. Mas então, acho que a gente já pode começar, né, gente? Agora que já passou as burocracias, vou ficar mais confortável. Eu também, porque lugar de ensino tem que ser lugar confortável, né? Eu peço ajuda de vocês, que várias vezes eu começo a falar e eu vou embora, assim. Eu trouxe até algumas básicas anotações que, se eu me perder, vocês me trazem de volta para a realidade, por favor, tá? Ai, tô nervosa. Eu botei... também posso tirar isso aqui já, né, gente? Pera aí. Não é porque eu não quis suar, eu botei aqui pra prevenir a pizza. Mas então vamos lá, vamos deixar a palhaça de fora e vamos para nós. A primeira história que eu vou compartilhar com vocês é da minha menina Natália. Assim, eu sempre fui muito abençoada em todas as escolas que eu passei, né? Em todas as instituições de ensino, assim, me trouxeram uma visão muito boa. Adestraram bem o meu olhar, digamos assim, sabe? E aí, da minha infância, eu lembro muito que essa minha escola era bem... tinha aquela energia de coletivo, de família, muita apresentação, arte, então isso aí já me colocou em contato. E só que teve um episódio que eu lembro muito, que meu pai chegou em casa, ele foi numa reunião da escola, e aí falaram pra ele assim: ela é boa aluna, mas ela adora aparecer, né? Só que como se fosse uma coisa ruim, assim. E aquilo ficou em mim um tempo, né? Porque, nossa, né? Eu senti que aquilo não tinha reverberado muito bem. E tudo isso tinha vindo de um trabalho que no caderninho da escola você tinha que desenhar uma coisa que tinha a ver com o texto. Eu passava o dia inteiro com... Meus pais sempre trabalharam o dia todo, eu ficava com a minha avó. A minha avó, ela era bordadeira, então ficava aquele barulho de máquina. Ela tinha um armário cheio de linhas, muitas cores. Então, assim, a chance de fazer um desenho pra mim, eu ia fazer um masterpiece. Eu lembro até hoje que eu fiz uma pomba, botei as asas, eram várias linhas matizadas que ela tinha, então eu sempre fui assim, né? E aí eu acho até engraçado que essa professora, ela enxergou uma coisa que ela estava super certa, né, minha gente? Porque a pessoa aparece hoje em dia por profissão, uma das partes do meu servir. Outro momento...
dessa escola que marcou, porque a escola ela é o primeiro lugar que você vai interagir com a sociedade, né? E com o mundo, assim. A minha família sempre foi muito do conhecimento, né? Como se fosse a única coisa que ninguém nunca pode tirar de você. Então, assim, a gente sempre investiu muito no que ia ver, no que ia assistir, onde ia estudar, sabe? Aquelas listas de material de escola, mas a gente nunca ligou muito para outras coisas. E aí eu lembro aquela época que começa a ter muito aniversáriozinho de escola, sabe? E a gente foi... Eram 3 semanas seguidas de festinha dos colegas. E acho que na terceira festinha, uma coleguinha minha virou para mim e falou assim: por que você usa sempre a mesma roupa? Aí eu, na hora, eu sempre fui assim, né? Papum, eu respondo. Aí eu falei assim: porque essa é a roupa que eu mais gosto. Mas o que eu tava pensando era assim: ué, gente, que roupa eu deveria usar? Essa aqui é a minha roupa de sair. Não sei se mais alguém aí foi dessa época, que a gente tinha a roupa de sair, né? E aí, claro, eu cheguei em casa depois e falei assim: mãe, eu preciso de outras roupas. Aí a minha mãe falou assim: porque minha mãe sempre me escutou muito, né? Aqui em casa a gente sempre conversou muito. E de um lugar bem assim, bem na mesma altura do olho, sabe? Aí eu falei assim: porque todas as minhas amigas têm várias roupas e eu não. Foi aí, nesse momento, que eu ouvi uma das frases que eu ia ouvir a minha vida inteira, que foi que eu não era todo mundo. Foi aí que eu descobri que eu não era todo mundo, que isso não era a justificativa de que todo mundo tinha, não era uma justificativa de que eu tinha que ter muitas roupas também, né? Mas aí, claro, minha mãe foi comigo na C&A, a gente passou um sábado, eu lembro que a gente comprou 3 coisas que se misturavam e viravam um look. E aí eu pude ir nas outras festas brincando com os looks, né? Então, assim, isso foi um pouco da minha infância. Era um colégio de freiras, que acho que se eu contar agora, eu falar assim: nossa, ela foi para um colégio de freiras? Fui, e eu sempre fui assim, parece que eu consigo me conectar com o que tem de bom no lugar, né? No final desse lugar, meu Deus, vocês ainda estão aí, foi um vento. Gente, tá ventando muito. Eu tento deixar a palhaça quietinha, mas não dá. Olha isso, olha minhas mangas, gente. Bufantes, voando, esvoaçantes. Gente, calma. Vamos lá. Ai, voltei. Então, no final dessa minha pré-adolescência, eu descobri os boys bands, né? E aí, menina, eu vi o negócio na televisão, quis começar a dançar, comecei a dançar. E eu sempre fui assim, descubro um negócio, vou lá, vou atrás. E aí, nessa academia, ela num colégio de freira. Ai, gente! Ela num colégio de freira era possível, exatamente. Mas eu aprendi muito. Toda a parte artística, né? A religião ela é muito artística, mas enfim, vamos voltar. Gente, vocês conseguiram ver, né, a parafernália ali atrás dos pregadores para ter meu super cenário? Depois eu mostro tudo no background, backstage. Mas vamos lá, voltando. Quis começar a dançar. Fui numa academia dessas aqui da esquina e tinha aula de street dance. Fiz a inscrição depois da primeira aula. O meu professor, Hugo Alexandre, falou assim: olha, eu tenho um grupo e a gente ensaia tantas vezes por dia, você não quer? Só que eu morava longe. E aí foi a primeira vez que eu vi, perguntando pra minha mãe assim: mãe, eu posso não morar com você para eu poder ensaiar no grupo de dança? Oi! Enfim, minha mãe fez todas as concessões e a gente conversou muito, e eu fui ficar na casa dos meus avós a semana toda para eu poder ensaiar, e terminava de noite. Mas enfim, por quê? Esse grupo, na época eu não sabia, né? Mas hoje em dia ele seria um super projeto social, porque foi o primeiro lugar que eu estive com pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as classes, de todos os lugares, e todo mundo construía e trabalhava junto. Eu tinha acabado de fazer 15 anos e a gente tinha pessoas de 30 e poucos, né? Que na época isso pra mim era
Enfim, nesse processo, foi a minha primeira viagem para fora do Rio de Janeiro, Festival Internacional de Dança de Joinville, todo mundo junto, todo mundo carrega junto, e a gente resolve as coisas e vai atrás de dinheiro. Eu, menina, né? E ali, o mais interessante, foi a primeira vez que eu notei que não importa de onde você vem, o que você tem, a idade que você tem, como você é, importa alguma coisa ali que tem a ver como você se expressa e como você interage. Isso ficou em mim e isso foi essencial, porque no próximo capítulo da minha vida, estava já na época de pré-vestibular, né? E aí eu fiz prova para um colégio que era até aqui perto, mas o colégio era muito caro. Eu fiz a prova de bolsa e entrei com uma porcentagem de bolsa e fui estudar nesse lugar. Nesse lugar, todo mundo era filho de alguém. Você sabe com quem está falando? E aí, gente, eu descobri uma outra parte do mundo que eu desconhecia, né? Porque assim, a Natália aqui, eu tinha 2 blusas do uniforme e uma calça jeans. A gente estudava o dia inteiro. E aí chegava em casa 8 horas da noite, era de 7 da manhã às 6 da tarde, assim. E aí tinha que estudar, não sei o quê. Vários dias eu tava tão cansada que era aquele esquema de você lava a blusa, bota pra secar atrás da geladeira, aquelas geladeiras velhas, sabe? Que você conseguia botar as coisas pra secar atrás. Era um mundo que eu descobri o que era escarpão, porque mesmo de segunda a sexta, acreditem vocês ou não, as minhas amigas, que eu amo, sou amiga delas até hoje, elas iam de escarpão pra sala de aula. Eu descobri o que era Louis Vuitton. E aí a gente chega na minha segunda história, que me fez enxergar que de fato existem vários mundos por aí que a gente não tem noção, né? Chegou a época de férias, né? E aí elas, vamos viajar. E eu pensei assim, será que minha mãe vai me deixar, né? Será que vai dar? Porque eu tinha ouvido já, eu sei que uma delas tinha uma casa em Búzios. Então eu pensei assim, deve ser pra ir pra Búzios, né? Talvez eu não vou ter dinheiro pra ficar lá com elas a semana toda, mas, né? Vou falar com a minha mãe. E aí eu fiquei a mais empolgada do mundo, porque elas eram muito legais, assim. Por exemplo, esse ano era aquele ano de festa de 15 anos. Gente, eu conheci todas as casas do Alto da Boa Vista. Eu fui em todas as festas. E óbvio, mesmo eu já sendo criativa, já tendo meu dinheirinho, porque eu já trabalhava, né? Eu era promoter das matinês. Então, assim, era uma merreca, mas era uma merreca que eu podia comprar uma brusinha de vez em quando. E aí, mas enfim, a merrequinha não dava conta de comprar passeio completo todo final de semana. Eu sempre me arrumava, eu sempre fui grande, né? Eu sempre fui desse tamanho, eu tenho esse tamanho todo, eu tenho 1,71 m, desde os 13 anos de idade. Então, toda festa, eu ia pra casa de uma dessas minhas amigas e as mães emprestavam um vestido, eu sempre tava lá plena. E aí cheguei em casa e falei assim, mãe, as meninas, vocês ainda estão aí? Quando para assim, eu fico com medo de saber se eu tô falando sozinha ou se tá tudo certo com a internet. Vocês estão aí? Fala alguém comigo. Então, obrigada, tá bom. E aí eu cheguei assim e falei, mãe, as meninas vão viajar. E aí elas querem que eu vá e não sei o quê. Aí a minha mãe, mas quanto tempo é isso, né? Eu falei assim, eu acho que essa época de pré-vestibular, eu tinha 16, 17 anos, assim. Mas eu já comecei a trabalhar em divulgação de, né, panfletar e não sei o quê. Com 15 anos eu já tava lá, né? Isso, eu tinha uns 15 anos. Aí eu falei assim, aí minha mãe, quanto tempo, né, elas vão ficar? Eu falei, mãe, acho que as férias todas, né? Ela, as férias todas não dá, mas a gente consegue te dar um dinheirinho pra você ir ficar alguns dias, né? E eu sempre fui muito assim, é isso, né? Minha realidade é assim, vou me divertir como eu posso, vamos. Aí cheguei no dia seguinte, assim, né? Sabe quando você já chega querendo falar. E aí, quando eu cheguei no grupinho, né, da gente, assim, brother, uma delas estava com, como chama aquele negócio, portfólio, sei lá, de uma agência de viagem pra Cancún!
E aí eu fiquei olhando aquilo assim, teve um segundo de caralho. E no segundo, elas, e aí, Nath, o que você acha? Eu falei assim, porra, vocês me quebraram, cara. Eu cheguei aqui toda feliz, achando o máximo que a gente tava indo ali pra Búzios. Tu quer que eu vá pra Cancún, viado? E aí, elas riram e tal, né? Foi isso. E foi muito interessante, assim, eu fui aprendendo a entender que eu tenho a minha realidade, eu interajo com esse mundo como eu posso, da forma que eu sei. E a gente esbarrava também naquelas coisas de trabalho de grupo, né? E assim, cara, todas as minhas amigas tinham pessoa cozinheira, quem ajudava em casa, a mãe tava em casa. Então, tipo, ir fazer trabalho de grupo na casa da colega era assim o máximo, né? Chegou o dia que tinha que ser na minha casa. E, gente, todo mundo aqui é super receptivo, mas assim, minha avó tava lá em cima na máquina, bordando, costurando, né? A minha mãe deixou as coisinhas compradas pra eu fazer o lanche, mas no meio da reunião da escola, quem tinha que parar era eu ir lá preparar as coisas. E aí você começa a reparar uns olhares, né? Aí você fica assim, o mundo se apresentando pra você. Mas enfim, nesse período todo eu já era artista, eu já conseguia ser do tamanho que eu era nos lugares. Acho que por isso eu conseguia interagir com isso tudo sem me sentir menos ou mais, ou só eu, né? Porque eu tava à vontade comigo. O próximo capítulo dessa história, vocês estão gostando das minhas histórias? É um bom caminho para falar de como as chavezinhas vão virando na cabeça. Vai me dizendo aí. No próximo momento, eu já estava tendo que escolher o que eu ia fazer da minha vida, né? De profissão, assim. E para mim a educação sempre marcou muito. Eu nunca entendi porque as pessoas não gostavam de ir pra escola, por exemplo. Na época não tinha internet, tinha a Rede Globo, o filme que você assistia e as coisas, né? Então, assim, qualquer chance que, gente, alguém vai me contar como o mundo funciona, como que são os órgãos aqui dentro, eu adorava ir pra escola, né? E eu já dava aula de dança de rua em outros projetos sociais, Sesc. Olha, gente, estava pendurado aqui, vocês nem me avisaram, né? Ai, tá. Enfim, a história dos projetos sociais, eu já dava aula em projeto quando eu tava com 16, 17, assim. E aí, pra mim, não tinha dúvida que seria educação, né? Principalmente que a minha turma foi a primeira turma do currículo novo de pedagogia da UERJ. Então, a gente aprendia como funciona a sociedade. A gente tinha aula de sociologia, filosofia, todas as IAs e assim, a gente ia entendendo todo o processo de desenvolvimento dentro da cabeça do ser humano, quando ele é criança, quando ele é grande, o que interage. Foi incrível. Você podia pegar eletivas nas outras faculdades. Então, assim, a faculdade de pedagogia tirou um véu da minha cabeça, assim. Foi como dizer que... Foi como colocar tradução num filme, numa coisa que eu acompanhava. Você entender o porquê o que veio vindo a ser, sabe? Entender como funciona esse jogo da sociedade. Assim, eu sinto muito que quem não tem a chance de ter acesso a esse tipo de conteúdo, a gente tá jogando um jogo que a gente nem sabe que tá dentro do jogo, cara. É muito doido. Enfim, e na UERJ que eu conheci o circo. Eu já dançava a parte de dança de rua, adorava as acrobacias, era uma jaca, eu não sabia fazer nada. E aí eu soube dessa oficina de circo, na Escola Nacional de Circo. E aí eu falei assim, eu vou, né? Fui, me matriculei, porque meus professores, né, de uma oficina de acrobacia da UERJ eram da escola de circo. Passei 3 semanas na escola de circo, o dia inteiro. E ali foi uma revolução, assim. Porque a gente eu tava nesse lugar, né, que... ok, eu sou feliz assim, eu nasci assim, eu lido com o mundo dessa forma e meu mundo vai ser isso, né? No sentido de que, por exemplo, a gente vê o que tá ali do lado. Hoje em dia isso melhorou um pouco, mas enfim, ainda assim a gente vê o que tá ali do lado. Minha linhagem direta de família, né? Bisavó, avó, mãe, por parte de mãe, por parte de pai... Eu fui a primeira a
entrar na faculdade. Não, a minha mãe, ela entrou, ela não se formou por conta da vida, né? Nesse primeiro momento, por trabalho, né? Ela trabalhou muitos anos e teve a gente, e não sei o quê. Depois que eu me formei, minha mãe se formou também. Uma super, assim, guerreira surreal, fala 1 milhão de línguas e, enfim, ela me faz ver que tudo é possível. Sim, ela foi a primeira malabarista que eu vi na vida, sabe? Filho, trabalho, falando 3 línguas, fazendo faculdade, lidando com a família e, né, mulher. Mas, enfim, voltando. Mas tinha esse lugar, assim, tinha uma expectativa quanto a mim, né, de que não, porque a Natália é inteligente, não, porque como se você fosse ser a que quebra um ciclo, né, a que atravessa a arrebentação. E aí, isso me assustava em algum lugar. Foi uma das primeiras vezes que eu falei assim, cara, o que essas pessoas veem em mim, sabe assim? Porque quando você tá no meio, cercado de pessoas que isso não é parte da sua realidade, parece assim, cara, eu não mereço isso, né? Tipo assim, como assim? Eu posso, mas isso não vai acontecer, né, comigo. Tipo assim, isso não é pra mim. Principalmente, dependendo de onde você veio, você entender que uma coisa é pra você é muito doido. Mas tá, vou avançar. E aí eu chego na escola de circo e eu pergunto pra um professor meu assim, dá pra fazer isso? Aí ele, tenta. Eu falei assim, ok, primeira vez que ninguém me disse como eu tenho exatamente como fazer uma coisa, né? Mas alguém já fez isso? Aí ele falou assim, lindinha, qualquer coisa que ninguém nunca fez é porque ninguém nunca tentou. Vai lá e tenta, depois de você conseguir, você vai poder dizer que pode. Então, assim, tudo é possível. Cara, aquilo virou uma chave em algum lugar na minha cabeça, que eu tava num lugar onde eu podia ser o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, conseguir o que eu quisesse, e isso era normal. O normal era isso, entendeu? E, historicamente, o circo já tem esse lugar de acolher o diferente, né? De possibilitar as diferenças. É no circo que se acolhe as primeiras pessoas que eram fora daquela forminha, né, que a sociedade está acostumada a trazer pra gente. Então, ali eu consigo ver muito esse lugar de virou essa chave de tudo é possível. Me formei antes de me formar na escola de circo, foi aí que eu comecei a querer sonhar. Cara, eu quero me formar, eu quero conhecer o mundo inteiro, as maravilhas todas do mundo. Eu não vou morrer de fome, né? Essa história de que artista vai morrer de fome, eu não vou e tal. Eu vou viver no meu coração e eu vou fazer o que eu puder de melhor em qualquer coisa que eu estiver podendo fazer sempre, porque foi o que eu aprendi. Com o circo é assim, cara, o espetáculo, ele começa lá atrás, quando você começou a se preparar, entendeu? Não é ali, naquela hora. Então eu falei, cara, no hoje, no todo dia, eu vou fazer o meu melhor. E aí eu entrei, por sorte, eu costumo falar que você tem que estar preparado quando a oportunidade aparecer, né? A Apleon estava precisando de uma artista parecida comigo, elas entraram em contato com a escola de circo e algumas pessoas me indicaram. E eu fui lá, e eu lembro até hoje da Olga me perguntando, né, as coisas e tal. Eu falei assim, olha, Olga, eu não sou muito boa em nada, mas até hoje tudo que me ensinaram, que tentaram me ensinar, eu aprendi. E eu quero, entendeu? E foi engraçado, porque na época a menina precisava sambar. E eu não sambava, gente. Cristina que me ensinou e algumas outras pessoas. Meu pai ficou indignado, meu pai fissurado em samba, já foi diretor de bateria, sai lá desfilando, e a filha dele não sambava. Mas enfim. E na Apleon foi outra chave também. Tudo que eu sonhava não era impossível, porque lá, isso também o lugar, ele te dá um nível, né? Tipo, a minha turma, na época da escola de circo, entrou muita gente. Só por isso que eu entrei também, porque eu não dava uma cambalhota. Mas, enfim, isso é uma outra história. Momento certo, hora certa, né? A gente não fazia muita coisa, ninguém era de circo já. E aí, quando eu chego na Apleon, é normal, nada demais. O básico, saltar, jogar 5 claves, andar no monociclo, perna de pau, e eu falei assim, viado, eu não faço nada disso. Mas aquilo pra mim teceu uma normalidade, né? Todo mundo aqui já viajou, já tá viajando, tá aprendendo a falar língua e tá ganhando seu dinheiro e tá fora. Tipo assim, pra mim, falei assim, nossa, foi
eu atravessei a arrebentação em algum momento, né? E isso também virou outra chave na minha cabeça. O tempo passou, a vida andou, eu fiquei anos nisso, assim, me sentindo cada vez mais potente, empoderada. Foi lá também a primeira vez que eu soube o que era, tipo, tá coordenando um grupo. Não foi fácil. E aí começou o meu estudo nesse sentido de facilitação de grupos, porque, nossa... E aí, depois de uns 4 anos nessa, né, de viver de verão, trabalhando, eu senti que tava na hora de voltar, assim. A minha família tava precisando de mim. Eu tava com vontade de criar raiz pela primeira vez, né? E... muito doido, porque eu escolhi isso sem ter nada em mente. Como a vida só acontece depois do carnaval mesmo, fui eu linda, maravilhosa pra Volta Alice. Jogando malabares, 3ª altura no bloco e tal, zoando tudo. Ana Paula, que foi minha pedagoga na Escola Nacional de Circo e trabalhava no Cessa Rua, quando eu tô ali subindo a Rua Alice no bloco, ela olha assim pro Cessa Rua e fala: você vai trabalhar aí? Eu falei assim: oi? É você a pessoa. Terminou o carnaval, tive a minha entrevista, comecei a trabalhar. E chegar no Cessa Rua... foi assim... Ai, eu me emociono até, porque... cada jovem, cada criança que eu olhava assim, pra mim, era como estar olhando pra mim mesma, sabe? Eu sempre falo isso, que as pessoas são espelhos umas pras outras, sabe? E... cada criança que eu encontrei, cada coisa que eu fui aprendendo, cada dificuldade que elas estavam passando, cada incerteza do tipo, isso não é pra mim. Você sabe o que aconteceu lá em casa hoje? Você sabe o que aconteceu na minha comunidade hoje, né? E essa agressividade, esses lugares. E assim, olhando pra cada um deles, foi meio que refazer as pazes com várias de mim que estavam aqui dentro, sabe? Quando eu olhava pra eles, eu sabia que eles sabiam que eu sabia o que estava acontecendo ali, sabe? E junto a isso, foi um lugar que eles têm o tema do Cessa Rua, eu acho muito mágico, né? No circo a gente tem o arame, né? Que é aquela corda bamba, assim. E aí, no Cessa Rua, o tema é estender o arame, amparar a travessia e orientar o salto. E você não tá sozinho nunca. Foi ali que eu senti o que era um relacionamento horizontal, com todos os trabalhos e dificuldades que isso traz. Não se iludam, eu vou falar um pouco disso na primeira aula, né? É bonito na teoria, na prática é mais lindo ainda, mas você precisa querer tempo e se comprometer, porque dá trabalho, como tudo que é bom, como tudo que é duradouro, como tudo que vale a pena, sabe? E no Cessa Rua eu tive esse reencontro, eu tive ali a chance de... eu sempre falo que a gente aprende na dor ou no amor, né? De aprender no amor, como que as coisas se dão na prática, como a gente vai amadurecendo na prática. E ali a gente era gente, sendo gente, lidando com gente, errando, tendo um lugar para poder errar, porque aí a gente pode aprender. Eu tô vendo aqui, né, tem o Leanderson, que é um dos jovens do projeto, que hoje em dia é meu amigo e que eu conheci enquanto jovem da trupe, que é fenomenal, assim, morro de orgulho de vocês. Quando eu saí do ser, né, porque aí foi um outro capítulo da vida, mas não vou voltar. Se eu me perder, me lembrem de falar da saída, assim, do outro capítulo. Que o circo também me ensinou uma coisa que foi muito importante para eu lidar com a minha realidade do momento, que era: a gente aguenta e o show continua, sabe? A gente tá sempre no circo, cara, dói. Dói físico mesmo, dói muito. E você aprende a respirar na dor e seguir, e continuar. Essa coraça me foi muito útil para sobrevivência, assim, muito. Só que quando eu cheguei no Cessa Rua, eu abri esse lugar do sentir. E junto a isso eu tava fazendo
é o profissionalizante de teatro na Cal. E aí não dá pra você fazer Shakespeare sem estar sentindo nada. E aí eu lembro que todos os meus professores falavam, você é muito blasé, cadê? Você tem que sentir. Eu tava acostumada justamente a estar com a maior dor do mundo dentro e no corpo e tá ali assim plena. Então eu sempre acabava num lugar muito blasé. E aí eu tive um professor na aula de Shakespeare que ele veio com a mão assim, colocou aqui assim e falou, tem que doer. E aí eu fui me permitindo a deixar as coisas doerem. Sorte minha, nesse processo de dor, eu tava amparada. Eu tava numa travessia e se eu quisesse saltar, eu sei que tinha um monte de gente ali do meu lado, ó, torcendo por mim, sabe? Quando eu fui embora do ser, porque a vida me deu um outro presente, que foi voltar a atuar enquanto artista no Catar, que foi uma experiência assim que eu nem vou começar a falar aqui agora, mas só um presente. Eu fiz a coisa mais difícil, que foi deixar o ser. Mas eu sempre falo que eu nunca deixei o ser, né? Eu só dei um salto e eu sei que eles estão sempre ali comigo. O Cessa Rua, ele é parte de mim, ele é parte de como eu me interajo com o mundo, ele é responsável por como eu sistematizei todas essas viradas de chave, sabe, ao longo dos tempos, porque eu, quando me formei na UERJ em pedagogia, eu fiz algumas especializações, que acho que pouca gente sabe disso aqui, né? Eu me especializei em educação especial, jovens e adultos, indígena, movimentos sociais, eu sou bacharel e licenciada. Eu sempre amei estudar, mas a minha pesquisa sempre foi o desenvolvimento humano através das relações de ensino-aprendizagem com a arte, circo social, né? E aí vou à frente, vou dar uns saltos aí pra gente chegar nesse lugar de Catar. Fiquei lá muito tempo, muitas coisas aconteceram, que também é um babado, um dia eu paro pra contar aqui. Eu fui para esse lugar, então, do entender muito bem o meu corpo, depois entender muito bem as estruturas sociais, filosóficas das coisas. E aí eu comecei aí nesse lugar do sentir e comecei a buscar muito. Eu queria entender se tem um porquê, como não tem porquê de nada na vida, mas se tem alguma explicação um pouco além disso. E aí eu comecei a mergulhar muito na espiritualidade, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? O colégio de freira sempre amava a missa, era do grupo jovem. Fui em quase todos os lugares religiosos que você possam pensar. Eu lembro até uma vez que eu voltei a frequentar muito aqui a Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Eu fui me confessar com o padre e eu falei assim, padre, ele está de volta, minha filha. Eu falei, estou. E olha, eu passeei, viu, padre? Eu tava longe da igreja, mas eu me senti muito perto da espiritualidade. Eu fui na Umbanda, eu fui no Daime, eu fui na IEV, eu fui no ritual xamânico, eu fui na igreja evangélica. Eu fui em tudo, porque eu sempre tive essa coisa do me conectar com a energia do que está acontecendo. Qualquer lugar que tenha duas pessoas querendo bem, fazendo bem, eu sinto esse amor vibrar e você pode contar comigo, que eu vou estar ali com você, ó. Não importa, sabe? Isso, e eu fui me aproximando do yoga, porque eu me lesionei, meu corpo doía muito, eu tive que parar. Quando a gente tem que parar, o que acontece? A gente se volta para dentro. E aí eu encontrei o yoga, fui lá para a Índia, fiquei lá nos Himalaias, me formei professora, terapeuta Ayurveda e de meditação, mas enfim, isso também eu conto outro dia se vocês quiserem. Mas aí eu volto e decido, né, falo assim, vamos ver, porque quando eu tava lá, eu tava nesse lugar de paz, de condição ideal, de tudo perfeito, e eu falei assim, gente, né, ficar na inteireza do meu ser aqui é fácil, eu quero fazer isso no caos. E eu quero ajudar pessoas a estar nesse mesmo processo que o meu, né? E aí tem 2 anos que eu voltei, eu tô aqui, autônoma, nessas pegadas aí, artista, professora de yoga, palestrante, pedagoga, enfim. E tudo corria muito bem, muitas alunas, eu realizando o meu projeto. Porque eu li aqui falando da minha tia Teté. Tia Teté é uma das matriarcas da nossa família, cabeçuda, sempre estudou muito, Celinha também, e as minhas ancestrais babadeiras. Mas tá, vou voltar.
Me perdi. Eu tinha pedido pra vocês me lembrarem que tinha um pulo do gato que eu tinha que falar. Que eu não podia me perder. Eu vou falando. Se alguém lembrar o que era, que eu fiquei de falar depois, me escreve aqui, por favor, né? Porque a pessoa não tá aterrada. Escreve pra mim. Vou continuando então. Tava tudo indo bem. Final de ano é um momento que é complicado para quem é autônomo. Se você trabalha com evento, você trabalha bastante e tal, mas depois se prepara porque vem aquela barriga de janeiro. Vem a barriga de janeiro, de fevereiro, a gente só começa a fazer dinheiro depois do carnaval. Mesmo quem tá super focado ao longo do ano e quero me encontrar, quero meditar. Bicha, quando chega dezembro, as pessoas querem encher a cara. E aí meus alunos, ó, sumiram. E aí eu falei, ok, né? Início do ano, vai vir aí o dia do circo em março, eu me reestabeleço, faço a grana. Tinha 4 shows em escolas já agendado, vou conseguir pagar meu cartão, vai ficar tudo em paz. Veio a pandemia. E aí eu tive tempo, né? Tive aquele primeiro momento que eu acho que todo mundo teve, sentei no chão, chorei, repensei a vida inteira, graças a Deus tenho meus pais, porque, né? E nesse lugar de repensar a vida inteira, eu olhar pra mim, comecei a fazer terapia também, que foi uma jogada incrível, né? Que eu acho que a nossa existência, ela tem que estar sempre a gente servir e colaborar nos movimentos que vão de acordo com o mundo que a gente quer, que a gente acredita, né? E nessa ressignificação aí da pandemia, eu criei uma super promoção para fazer as aulas online e uma das coisas eu disponibilizei 2 vagas criativas, que era troca de serviço. E numa dessa, o namorado de uma das minhas alunas, que é psicólogo, me recebeu. E aí tem sido esse processo, esse novo olhar, mais um olhar, né, para a construção desses olhares que eu tenho voltados para mim. E deixa eu ver aqui, desafio de atuar no caos. Vou falar um pouco disso. Nesse processo de pandemia, eu olhei muito para mim e identifiquei alguns desses pontos que eu falei com vocês, dessas viradas de chave. E como que a gente consegue ter consciência nisso. Aí eu pensei assim, cara, será que se eu tivesse tido alguém que me falasse, olha, isso aqui acontece assim, talvez se você pensar dessa forma, pode ser de um outro jeito. Eu tive um tempo de parar e sistematizar todas essas viradinhas de chave da minha cabeça, entendendo o que estava acontecendo no entorno, a minha rede de apoio para as coisas acontecerem, linkando conceitos que eu tinha visto na pedagogia, na filosofia, no yoga e no circo. Porque o circo, ele tem todos os elementos, na minha opinião, tem todos os elementos que fariam do mundo uma sociedade incrível, potente, sabe? E aí eu comecei a falar assim, cara, qual é o meu servir, né? Pra que eu vim? Pra que eu quero estar aqui na minha existência? Cara, eu quero ajudar as pessoas a serem do tamanho que elas querem ser. Eu quero poder colaborar, que elas se sintam... ninguém pode fazer o outro se sentir, né? Mas assim, eu quero que eu possa proporcionar experiências que ele se habite de uma melhor forma e se sinta tão potente nisso que você consiga habitar o mundo da forma que você quiser, porque você pode. E aí tem os elementos do circo, né? O fantástico, o ser gente, o estar junto. Isso tudo já é spoiler da primeira aula, né? Que eu não vou me afundar muito. Mas então surge essa oficina, o circo na facilitação de grupos, que foi o primeiro edital que eu, enquanto Natália, me inscrevi, graças à produtora que se propôs a inscrever vários artistas, sabe? A Nath Soares. E porque na época de Cessa Rua, né, a gente coordenava os projetos, né? E sempre tinha aquilo de edital dos parceiros, dos internacionais, assim. Mas foi a primeira vez que eu fiz um edital, né, que era meu, que eu ia colocar as coisas que eram importantes, que eu acreditava, e aí eu me vejo nesse lugar agora de estar transbordando, né?
tem essa live de hoje, que eu compartilho já um pouquinho das histórias, um pouquinho do que vai ser. A gente vai ter 2 videoaulas. Na primeira, eu trato muito dos fundamentos, né? Eu te convido a olhar essa sociedade, olhar o seu entorno e ver se eu consigo te atiçar a abrir esse olhar para essas coisas, para entender esse jogo que está sendo jogado, né? Num segundo momento dessa aula, eu falo de cada elemento poético do circo, finalizo tocando bem aí dentro, e a segunda aula já é o lugar mais prático, né? Porque eu sei que vocês adoram dicas e fórmulas, né? O que fazer para isso? O que fazer para aquilo? Embora, minha gente, na nossa vida não tem fórmula. Assim como lidar com gente não tem. Você tem que estar ali, ó, aprender a estar sagaz na disponibilidade para o jogo. Quando vier, tu mata de peito. O que a gente faz é ao longo da vida, com conhecimento, com as suas experiências, com os seus, com quem está do seu lado, você vai tendo uma malinha de ferramentas que começam a aprender a jogar esse jogo. Então, eu quero agradecer de ter aberto esse lugar, assim, da minha história, de ter... Porque às vezes é difícil a gente até falar das coisas que a gente se orgulha na gente, né? Esse lugar do eu mereço sim, né? Então, poder dividir um pouco com vocês uma das facetas dessa minha linha do tempo, né? Da Natalinha, que não sabia muito bem das coisas, da Taia, que achava que o mundo era aquilo que tá ali no entorno e tá tudo bem, é bom, até que eu vejo que tem coisas abertas para fora daquela minha vila ali, né? E quando eu interajo com o mundo, eu entendo sim, foi muito potente entender que eu tenho o meu lugar, que tudo bem eu ter o que eu tenho, eu ser como eu sou, mas entender que isso por um tempo também pode te limitar e te aprisionar naquele lugar. E não te mostrar que você pode vencer a barreira. Não é porque todo mundo ao seu redor não quis, não está, não fez, não sonha com um mestrado ou enfim, que para você não pode. Eu sei que vai ser difícil, mas você tem que saber que pode, né? Porque quando torna possível, você pode ir lá e fazer. Então, e chegar nesse lugar de que eu não tinha sonho. Eu tinha medo de sonhar. Eu tinha medo de ter perspectiva. Da frustração ou de achar que eu estava querendo demais. E aí, às vezes, quando eu paro, eu olho nesse processo do edital que eu tive que ir lá separar as minhas titulações, a minha experiência, as coisas. E aí eu olhei uns materiais do Cessa Rua também, de nossa, quando eu fui com jovens, tipo... Gente, a gente participou de uma campanha para, sei lá, não sei quantos mil professores, sabe? De facilitação, de ensino-aprendizagem, né? De campanhas contra a violação dos direitos humanos das crianças na época de Copa, né? Olimpíada. Então, assim, eu nunca... Eu tinha medo até de pensar, de falar assim, eu quero que meu sonho seja, sei lá, conhecer Paris, não sei. Mas eu tinha medos, assim, gente, quem é eu? Quem sou eu para querer, né? E aí, sem planejar, hoje em dia, enquanto artista, enquanto pedagoga, enquanto professora de yoga, eu já trabalhei em mais de 10 países no mundo. Acho que eu nunca falei isso aqui também, né? Porque em algum lugar tem essa vergonha. Enfim, isso eu também tô trabalhando, ninguém tá pronto, né, gente? Mas nossas videoaulas, amanhã sai a primeira videoaula. Tem o nosso grupo de estudos, que é no Facebook. Eu não tô super falando, não. Todo dia eu boto um texto, uma atividade, aviso quando vai começar a live, boto material extra. O que o Lê tá falando? Muito obrigada por tudo isso. Ser você pra nós. Vocês são surreais, a gente só vê no outro aquilo que a gente tem. Eu que agradeço todos os encontros que eu tive na minha vida, especialmente, né, nos lugares onde o ensino se construía, porque eu tive a chance de ter espelhos.
espelhos que me mostravam o que eu tinha, o que eu podia buscar e o que eu queria que acontecesse. Então, amanhã tem a nossa primeira aula. No outro domingo tem a segunda aula. E ao longo da semana eu vou fazer umas lives ativas pra gente, que tenham a ver com o tema da primeira e da segunda aula. Então, assim, tem um momento que eu quero falar muito sobre o que o Malabares me ensinou. E aí eu quero muito que vocês experimentem, porque, gente, paciência. Você aprende a abaixar, errar, pegar, fazer de novo. Basicamente, tem esse lugar do circo que está totalmente ligado com o desenvolvimento humano, né? O que eu proporciono em uma pessoa quando ela experimenta a palhaçaria, né? Ela lidar com aquele lado dela potente, que geralmente a gente esconde, mas é o que é mais engraçado, sabe? Entrar em contato com o que é ser gente. Esse aí, ó, é o potencial que a gente tem que buscar. Ou quando eu tô fazendo uma atividade de pirâmide, acrobacia em grupo, não tem essa do um. Tem o mesmo time de todo mundo, o junto. Né? Você se colocar ali, poder confiar no outro, ser obrigado de certa forma. Tipo, eu costumo dizer que se não tivesse o circo, eu acho que eu nunca teria sentido, assim, de todas as formas, o que é confiar de verdade em alguém, né? E o quanto, por você ter que confiar em alguém, se coloca num lugar vulnerável. E é na vulnerabilidade que a gente descobre tantos sentimentos extra-cotidianos, que a gente vai aprendendo a jogar ali com o outro, com onde eu tô, e vai desenvolvendo a nossa autonomia. O que é essencial se a gente precisa romper um jogo, romper um sistema, né? Ou estar acordado dentro dele para estar jogando, podendo saber que tá jogando, né? Porque quando eu tô sabendo que eu tô jogando e eu vou me empoderando, eu vou tendo as minhas armas, eu transpasso, nem sei, eu crio umas palavras, tudo isso. Mas enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, manda na caixinha de pergunta, ou se eu ver ainda aqui, eu posso responder. Gente, que lindo! E enquanto vou vendo se aparece alguma pergunta para eu responder, eu vou finalizando, olhando bem nos olhos de vocês, agradecendo por eu poder visitar todos esses lugares em mim e dividir com vocês. Se tiver mais coisas que vocês gostariam de saber, me falem, por favor. A partir de hoje está aberto esse lugar no digital para a gente trocar, para vocês se abrirem nas coisas que vocês têm que não, né? Que vocês sentem que precisam ser atravessadas. Se precisar de ajuda, né? De uma mãozinha para essa travessia, eu tô aqui. Isso cada vez para mim é mais claro que é o que eu quero, é o que me move, é o que me faz habitar o meu coração. Assim, nada para mim me deixa mais feliz do que poder ajudar alguém a realizar o que ela quer realizar, ou a tornar esse mundo, que eu sei que é clichê, mas eu acho o mundo tão lindo. Eu acho o ser humano tão incrível. Que a gente tem, não é possível que a nossa missão não é fazer esse mundo ficar mais legal, sabe? Então, que a gente consiga se fortalecer, sabe? Vamos criando esses espaços que propagam essa ideia do mundo que a gente quer. A gente é muito quieto, o que a gente não gosta, o mal, faz tanto barulho, sabe? A gente pode fazer
barulho de um jeito bonito, sabe? No amor, no educar, no abrir os olhos, no receber. A gente não tem controle do mundo, a gente não tem controle de nada, né? O único jeito de lidar com controle é abrir mão dele, mas se tem uma coisa que eu acredito muito que a gente consegue sim, é em relação a você e em relação com o outro. Você não precisa ser um multimilionário, dono de uma empresa para tornar a vida de alguém melhor. Seria ótimo, eu adoraria fazer N coisas, sabe? Mas uma coisa que eu trouxe pra mim é, eu quero de verdade que a vida de alguém que me encontrou, que ela saia, que ela siga o caminho dela melhor depois de ter me encontrado. Seja porque eu fiz ela rir, seja porque eu olhei no olho e disse, eu sinto muito, não sei como te ajudar, mas eu tô aqui. É isso. Que hoje a gente entre nesse final de semana, entrando um pouquinho mais na gente. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, que está aqui. E amanhã tem a nossa primeira aula. Quem tá lá no grupo de estudos, vamos trocar. Me fala o que sentiu, o que reverberou, o que tem vontade de ver na aula. Comenta aqui, eu vou tentar salvar. Eu não sou a mais tecnológica, mas tenho feito o meu melhor. Usei até mangas bufantes. E que hoje seja a estreia da gente de um novo jeito de olhar as relações com a gente, com o outro e com o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, amor, luz e frescor. Agora eu vou me concentrar aqui para encerrar, salvar e não fazer besteira.